Olá, queridos, mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho e hoje a respeito de casamento. Eu quero compartilhar com você 3 mitos sobre o casamento. Há pessoas que acham que o 7º ano do casamento é um ano de crise, ou se a pessoa passou por aquele 7º ano, ela conseguiu vencer a principal etapa. Eu diria que esse é um dos grandes mitos no casamento, porque na realidade o começo do casamento ele pode se tornar até mais difícil do que quando já se tem 7 anos. Às vezes no primeiro ano até segundo ano, onde as duas pessoas estão se conhecendo, são duas pessoas com o seu modo de viver, com suas manias, com seus métodos, suas características. Então, o primeiro, o segundo ano pode ser até mais difícil do que o 7º ano. Eu não colocaria ou não definiria o 7º ano como um ano de crise ou um ano que se você passar por esse 7º ano, você vai prevalecer. Não, na realidade, todos os anos são tão importantes como o dia do seu casamento, porque você precisará investir no seu matrimônio diariamente, anualmente. Você precisa realmente se dedicar a algo que Deus considerou como o único concorrente dele. A Bíblia fala que a única exceção à regra de adorar a Deus e de se dedicar completamente a Ele seria a dedicação ao cônjuge. Então, o matrimônio ele precisa ser cultivado, ele precisa ser respeitado, valorizado, algo que nós não temos visto nos dias atuais em nossa sociedade. Mas existem muitas referências de casamentos muito positivos. Eu posso dar o meu próprio testemunho de que vou fazer 28 anos de casado. Certamente existiram anos difíceis ou existem momentos que são difíceis. Estamos aprendendo a pessoa com quem eu me casei, a Roberta com quem eu me casei há 28 anos atrás, não é a mesma Roberta. Ela também se tornou uma mulher melhor e graças a Deus pela vida dela, que tem me ajudado muito a crescer também e me tornar um homem melhor. Então a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai aprendendo um com o outro. Eu diria, portanto, que não há um ano específico em que você vai ter na sua mente, não, esse é o ano da passagem, esse é o ano que eu vou enfrentar esse problema, essa crise. Não, eu particularmente não experimentei isso. O primeiro ano foi um ano bem difícil, mas foi difícil exteriormente falando. Tivemos dificuldades, principalmente na questão financeira, de mudança de cidades, enfim, e isso foi muito positivo, inclusive, para a gente construir uma amizade, uma parceria dentro do casamento. Então, fica aí a dica para você não colocar isso na sua cabeça. Vai ter um ano que vai ser mais difícil, vai ter uma crise, você já criar uma expectativa irreal, mas que, pelo contrário, você se antecipe, que você possa realmente semear no seu casamento para que ano após ano ele se torne melhor, porque sem semeadura não haverá colheita no seu casamento. O segundo mito que queria compartilhar é que, eu já ouvi essa frase, quando você se casa com a família do seu cônjuge. Eu entendo essa frase, o que as pessoas quiseram dizer com isso, mas a realidade é que a família, você só vai ter a sua família. Quando você se casa, você está se preparando para construir a sua própria família. Com a chegada de um filho, você vai estar formando a sua própria família. Muitas vezes essa expressão, você se casa com a família do seu cônjuge, acaba atribuindo obrigações que você não deve colocar como uma obrigação que você tenha com a família do seu cônjuge. Então é importante que você compreenda que a sua responsabilidade, que Deus nos espera de nós, é que a gente realmente possa se dedicar ao cônjuge, construir a nossa própria família. Aliás, a Bíblia fala a respeito de líderes na igreja. A Bíblia, na realidade, coloca isso como um critério. Se a pessoa não governar bem a sua própria casa, não fala a família dos outros, mas a sua própria casa, ele não pode governar a igreja, não pode estar à frente na liderança da igreja. Então, concentre-se na sua família, que já é bem desafiador. Se você ainda tiver que se preocupar com a família do seu cônjuge, lógico que você vai honrar, lógico que você vai querer se relacionar bem, lógico que você vai querer cultivar bons relacionamentos, mas isso não deve ser uma obrigação, isso não deve ser um peso a mais em relação a questões das mais diversas, incluindo financeira, incluindo de tempo, enfim, a dedicação deve servir sim ao seu cônjuge e à família nuclear, ou seja, esposo, esposa e filhos.
Essa sim deve ser uma responsabilidade e uma obrigação nossa como cônjuges. E o terceiro mito que eu quero compartilhar aqui é que Deus é o responsável pela minha escolha. Na verdade, deixei para o final aquilo que, na realidade, é o começo de um casamento. A escolha de um cônjuge, a escolha de um parceiro, a escolha de alguém para você viver o restante da sua vida, né? Também concordo, como muitos dizem, que é a decisão mais importante que você pode fazer nessa terra depois de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas essa não é uma escolha que Deus vai fazer no nosso lugar. Deus, ele coloca algumas pistas, algumas dicas, ele coloca alguns padrões, critérios para que a gente seja bem-sucedido no casamento. Então ele, por exemplo, diz na sua palavra, não se coloque em julgo desigual. Em relação a relacionamentos, ele está falando não apenas no casamento, mas numa sociedade, enfim, relacionamentos quando você vai fazer uma parceria, quando você vai fazer uma aliança, né, com uma outra pessoa, não se coloque em julgo desigual. E o que é julgo desigual? São pesos desiguais, são medidas diferentes, são conceitos, responsabilidades, valores totalmente diferentes que um carrega e o outro também. Então, muitas vezes nós somos cristãos, né? Eu como um cristão, eu decido me entregar a Cristo, me envolver com a igreja, com o ministério, ter ali um tempo de dedicação, seja na igreja, seja numa célula, no discipulado, nos cultos, enfim, um envolvimento, né, com o corpo de Cristo. E se eu me casasse com uma pessoa que nem cristã é e que não estaria disposta a me acompanhar nesse projeto, como que seria esse casamento? Então Deus, ele já está antecipando a evitar problemas na nossa vida, a evitar conflitos na nossa vida. Muitas vezes achamos que Deus foi o responsável, né, por aquela união, né? Foi Deus que me fez. Não, Deus ele responde com alguns critérios bíblicos e sim, paz no coração. É lógico que você não vai casar com ninguém que você não se sinta atraído, que você não tenha paixão por essa pessoa. É lógico que Deus coloca sim, isso é um sentimento que o ser humano tem quando ele encontra alguém ali que pode ser alguém que esteja dentro dos padrões que a palavra de Deus nos ensina, que serão padrões abençoadores. Então, a paixão, o sentimento, pode sim cegar nossos olhos e nos esquecermos desses padrões, valores que Deus coloca. Por isso a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não teremos grandes problemas em decidir não seguir um caminho, mesmo que estejamos ali apaixonados, porque o coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso. Então, a palavra de Deus está aí para trazer luz, para trazer esclarecimento, nos ajudando no caminho que a gente deve seguir. Então, não responsabilize Deus. Muitas pessoas responsabilizam Deus pelas suas próprias escolhas, mas também não se exima dessa responsabilidade, porque Deus nos ajuda a escolhermos e escolhermos bem, escolhermos da forma correta. Então, procure quais são essas orientações, faça uma lista do que a palavra de Deus diz acerca de características, virtudes que o seu cônjuge deve ter e o seu próprio desejo. Deus, ele honra muito o nosso próprio desejo, as características que nos atraem num cônjuge, seja, né, um homem, uma mulher, o que te atrai. É importante colocar isso. Para finalizar, eu sugiro que nessa lista você coloque algumas coisas que são inegociáveis dentro dessa escolha que você vai fazer. E eu diria que a número 1 deve ser uma pessoa que esteja dentro desses padrões que a palavra de Deus diz para se encontrar. E um desses padrões é o que eu citei logo no início, falando sobre não fazermos ou não termos um julgo desigual, não termos pesos diferentes, medidas diferentes, tá bom? Desejo a você um excelente casamento, caso você não tenha escolhido ainda o seu cônjuge, e que o Espírito Santo de Deus esteja te ajudando a tomar uma decisão que é sua, mas Deus nos abençoa quando nós tomamos uma decisão correta, baseada naquilo que a palavra dele diz para nós seguirmos como referência. E sim, teremos um casamento bem-sucedido e seremos felizes, sim, como a palavra de Deus diz. Lembrando que não é só na decisão, mas é uma construção até
Jesus voltar ou até que a morte nos separe, tá bom? Deus abençoe você e se você curtiu esse vídeo, por favor, dê o seu like aí, comente, compartilhe com pessoas que você sabe que serão abençoados por esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também recomendando esse canal para outras pessoas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.